Olha, por conta da pandemia, muita gente pode até ter esquecido do prazo da entrega do imposto de renda, mas é bom ficar atento porque mesmo adiado, o prazo já está na reta final. E esse ano, muitas pessoas que nunca declararam estão na dúvida se vão ser obrigadas a declarar porque receberam o auxílio emergencial. Para tirar essas dúvidas e trazer outras informações para a gente ao vivo, a gente conversa agora pela internet com Reinaldo Carlos, ele é delegado titular da Receita Federal aqui em Alagoas e vai responder às nossas perguntas. Delegado, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Primeira pergunta, qual é o prazo que nós estamos agora para a entrega da declaração? Normalmente, acaba já em abril. Pode ter prorrogação, houve uma aprovação no Congresso, já está valendo, não está valendo? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Cidade Alerta. Seguinte, não tem prorrogação, até o momento não tem prorrogação. Realmente está transitando um projeto de lei na Câmara, e foi aprovado na Câmara, falta transitar no Senado, e depois ir à sanção presidencial, se for o caso. Mas não está aprovado ainda, portanto, o prazo se encerra no último segundo do dia 30 de abril agora deste mês. Então, portanto, é bom que os contribuintes se preparem, não esperem essa prorrogação, porque ela pode não acontecer. E aí, para não ter prejuízo, nem correr atrás do tempo, faltando pouco tempo para a entrega, é importante já garantir essa entrega aí. Como é que anda a declaração aqui no Estado? Nós já temos uma média de quantas declarações já entregues até agora? Mais ou menos 80. Isso é um número muito variável, muito volátil, porque a cada segundo declarações são entregues, mas a última consulta que fizemos agora no final da tarde deu 86.100 declarações, mais ou menos 34% do previsto para entrega está previsto para entregar em 248 mil contribuintes, mil declarações. Aí está no ritmo, vamos dizer assim, normal. Tá? Está no ritmo previsto, mais ou menos, porque o brasileiro, como se sabe, ele deixa para acontecer as coisas, fazer as coisas de última hora, mas acredito que esse número irá ser atingido sem problema nenhum. Tem alguma novidade para esse ano? Na sequência eu vou fazer a pergunta do auxílio emergencial, porque muita gente realmente está perguntando. Mas eu digo assim, perfeito. Em relação ao programa, tem que baixar um novo programa, tem algo novo? As novidades maiores o baixar o programa sempre foi comum, sempre foi padrão dos outros meses, dos outros anos, e esse ano também. A novidade desse ano é a declaração pré-preenchida para quem não tem certificado digital. Até o ano passado, a grande novidade é só permitia a declaração pré-preenchida quem tinha certificado digital. Esse ano, com a conta GovBR do tipo prata ou ouro, são contas que precisam de validação maiores, para poder dizer que você é você mesmo, porque se está tratando de um sigilo fiscal. O que é essa declaração pré-preenchida? Você baixa no site da Receita, no portal ECAC, no meu imposto de renda, a sua declaração totalmente preenchida. Basta apenas você confirmar as informações, estando tudo ok, você entrega. Se precisar fazer alguma retificação, você faz. É extremamente simples. O procedimento um pouquinho mais complicado, na verdade, é criar a conta GovBR, atribuir a ela um selo prata ou ouro e então acessar a declaração, já baixa completa. A maior novidade este ano foi essa, a ampliação do limite para a declaração pré-preenchida. Tem algumas outras novidades mais técnicas, que é a questão do auxílio emergencial, que nós vamos tratar posteriormente. Tem a questão da Receita Federal, vai enfatizar a necessidade de informar o e-mail e o telefone para que a Receita se comunique com mais facilidade com o contribuinte. Então, ele vai receber, digamos assim, um alerta no seu e-mail ou no seu telefone, dizer o seguinte: acesse o ECAC da Receita, que há novidade na sua declaração, que pode ser a disponibilização da restituição, pode ser que incidiu em malha e você precisa fazer alguma coisa para tirar a declaração de malha, seja preenchendo uma declaração retificadora, ou mesmo juntar os documentos para serem apresentados quando intimados, ou então antecipar este atendimento. Existe também a novidade em relação à restituição em contas de pagamentos, nas chamadas fintechs, tá certo? Foi uma novidade também, que até então não era possível, e esse ano foi permitido. Tá? Tem também a Caixa Econômica criou 2 tipos de conta, e o programa já adaptou às contas da Caixa qualquer número de conta que você tenha num padrão novo ou não.
Aí, por último, a novidade maior é quem tem duas aposentadorias e tem mais de 65 anos, tem sempre uma certa dificuldade em declarar, porque a isenção de uma parcela vai até uma única isenção, mesmo que você tenha mais de uma aposentadoria, que é exatamente, ele tem 2 vezes o limite de isenção. As pessoas normais, comuns, né, que não estão nessa situação, só começam a tributar a partir de um determinado limite de isenção, mas as pessoas que têm proventos, recebem exclusivamente proventos de aposentadoria, ele tem, digamos assim, essa isenção dupla. Se ele tiver mais de uma aposentadoria, o próprio programa redistribui as parcelas para rendimento tributável e rendimento isento. Basicamente, são essas as novidades. Ótimo. Agora vamos entrar no assunto do auxílio emergencial. A gente tem recebido muitas perguntas aqui, porque algumas pessoas, né, precisaram receber o auxílio ou estavam sem emprego, perderam o emprego na pandemia, depois voltaram a se empregar e aí ficam na dúvida, eu tenho que declarar, vou declarar o que eu recebi, que eu já tinha recebido, por exemplo, na minha empresa que eu estava trabalhando, junto com o auxílio emergencial, e quem, por exemplo, só recebeu o auxílio emergencial, também precisa declarar, mesmo independente do valor que recebeu ou não? Não, nessa situação que você está colocando, não. Quem só recebeu o auxílio emergencial e não teve nenhuma outra renda, ele não precisa declarar e não está obrigado a devolver o auxílio emergencial. Mas, se ele recebeu qualquer valor do auxílio emergencial e recebeu outro tipo de rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76, ele se obriga a declarar e também se obriga a devolver o auxílio emergencial. Tá? São essa a situação. Agora, existem outros programas. Existe o benefício emergencial, tá certo? Que esse benefício tem um outro tratamento que é tributável, tem uma parte que é tributável e uma parte que não é tributável, mas isso ele já recebe da empresa, porque foram benefícios diferentes desse auxílio emergencial, foram benefícios dados para manutenção do emprego. Então, às vezes, as pessoas teve a redução do salário em 50%. Então, esse outro 50% o governo complementou uma parte e a empresa outra parte. Isso aí tem um tratamento tributável à parte, tá? Em relação ao auxílio emergencial propriamente dito, a regra foi essa. Repetindo aqui, se ele recebeu qualquer valor e recebeu também rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, ele se obriga a declarar e se obriga a devolver o auxílio emergencial porque foi recebido indevidamente. Lembrando apenas que os contribuintes que estão fora desse grupo, se recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70, ele também se obriga a declarar, independente de haver imposto a pagar ou não. Portanto, só para a gente deixar bem claro, então, você que está me acompanhando aí, você pediu auxílio emergencial, recebeu o auxílio emergencial, só recebeu o auxílio emergencial, não precisa declarar o imposto de renda. Caso você tenha recebido o auxílio emergencial e, além disso, nos outros meses você estava empregado, de repente até abril, ou se empregou no final do ano, e a soma desses recebimentos, desses pagamentos aí que você recebeu aí, passou de R$22 mil, não é isso, delegado? Aí precisa declarar. E aí vai ser calculado ali quanto você vai precisar devolver. Pode ser até tudo do que você recebeu do auxílio. Não. Só repetindo aqui. Se ele recebeu rendimentos superiores, rendimentos tributáveis superiores acima de R$ 22.847,76, qualquer que tenha sido o valor do auxílio emergencial que ele recebeu, ele terá que devolvê-lo inteiramente. Inteiramente. Como é que vai acontecer isso? Tem essa possibilidade. Ele, quando estiver entregando a declaração, vai gerar para ele uma opção dizendo, olha, posso emitir um DAF. Você quer emitir um DAF para pagar para devolver a totalidade desse auxílio emergencial? Sim, emite o DAF, recolhe e está tudo certo. Agora, caso você tenha recebido o auxílio e tenha recebido, por exemplo, vou chutar aqui um número, R$15 mil no restante do ano, ou menos de R$22 mil, você não é obrigado a declarar. Não é ou obrigado precisa declarar nem a declarar por isso. Exatamente. Não é obrigado nem a declarar por isso e nem devolver o auxílio emergencial. Portanto, é importante você prestar atenção, muita atenção nisso aí, no que você recebeu. Agora, outra dúvida que a gente tem, o senhor já adiantou ali, muitas pessoas não perderam o emprego, também não receberam auxílio emergencial, mas receberam aquele complemento do governo, que foi aquele auxílio que foi dado para as empresas, né? A empresa diminuiu o salário do funcionário, mas houve uma compensação por parte do governo. Como é que acontece essa declaração? A empresa já vai informar
quanto eu recebi também do governo, ou eu tenho que ir atrás do governo para saber quanto eu recebi dessa diferença? A empresa irá informar. No informe de rendimentos dela já vem discriminado a parte tributável e a parte isenta. Então, ele vai apenas declarar este valor exatamente de acordo com que ele recebeu. E aí entra como isenta essa parte? Entre os... A parte que está lá inscrita isenta, foi informado pela empresa isenta, ele já entra lá no campo de rendimentos isentos. A outra parte como rendimentos tributáveis. A última pergunta, delegado, para a gente tirar, inclusive, ainda voltando para o auxílio emergencial, é se você tiver um cônjuge que de repente recebeu o auxílio e ele não faz parte da sua declaração, isso precisa ser informado também, ou só se ele já fazia parte? Não, o cônjuge depende da opção dele. Se ele incluir o cônjuge como dependente, aí vai somar tudo, certo? Se ele não incluiu o cônjuge como dependente, são tratamentos tributários separados. Perfeito. Delegado, são muitas dúvidas, né? Como sempre é assim, né? Mas a gente vai conversar ainda durante esse mês aqui. Perfeito. E, é claro, eu queria lembrar os meios de contato da Receita Federal, porque não está tendo atendimento presencial, não é? Perfeito. Vamos relembrar. Ótima pergunta. Todo o atendimento da Receita Federal está em função da pandemia agora, desse recrudescimento, está sendo prestado de forma virtual pelos canais de atendimento da Receita Federal. gov.br/Receita Federal, lá tem canais de atendimento. Existem vários tipos de canais, dependendo do serviço. Quem tiver dúvida, por exemplo, como é que eu faço, que canal é esse, pode fazer uma ligação para a gente, aqui na delegacia. Nós disponibilizamos um telefone apenas para orientar quanto a desse canal de atendimento, quais são, etc. 3036-9100. As pessoas podem ligar apenas isso, para saber informações quanto aos canais de atendimento. Todas as informações estão lá. Claro que quem acessa a internet, quem tem facilidade, está muito fácil, é muito interativa. Já há algum tempo a Receita Federal tem disponibilizado o serviço de forma virtual e agora com a pandemia isso se aumentou de forma exponencial, a ponto de que hoje o atendimento, por enquanto, está sendo prestado apenas de forma virtual. E também no site é possível, por exemplo, resolver problemas em relação a acesso, se você não se lembra da senha, enfim, para acessar aquela central lá que você falou? Sim, hoje, muito importante a sua pergunta, hoje você pode acessar o ECAC da Receita e você vai precisar ou de certificado digital, que é mais difícil, ou digamos assim, a conta GovBR. Tá? Uma das alternativas, a alternativa hoje mais comum e mais incentivada é a conta GovBR, porque foi uma conta, uma opção de acesso para acessar não só o serviço da Receita, mas todos os outros. Para acessar o serviço da Receita, além de você criar essa conta e atribuir a ela um selo prata, que é você cria a conta, cria um código e senha, tá? E você então vai validar esse acesso, vai dizer assim, ó, eu sou eu mesmo, com algumas opções de confirmação. Conta bancária. Se tiver conta do Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e outros bancos, você vai informar lá, confirmar os dados dessa conta bancária e então lhe vai a ser atribuído digamos assim, um status de prata. A partir daí, você acessa o ECAC da Receita e pode obter vários serviços, inclusive cópia da última declaração, porque muitas vezes as pessoas precisam, apenas para instruir. Cabendo dizer que muita gente liga, e até eu faço um esclarecimento aqui, querendo o recibo da última declaração entregue. Se for apenas para declarar essa declaração agora de 2021, não há necessidade do recibo. Quando você está declarando, aparece um aviso de que não consta o recibo, mas ele não é impeditivo de entregar a declaração. Ele só é preciso o recibo, o último recibo da declaração, se você for fazer uma declaração retificadora. Aí precisa, tá? Mas se não, muito bem. Tá? E o acesso tradicional, que era com código de acesso e senha. Tá? Quem por acaso perdeu esse código de acesso e senha, a pessoa obtinha com os 2 números dos últimos recibos. Mas olha, se você já perdeu a declaração, se você já perdeu o recibo, vai te restar a opção da conta GovBR. E a conta GovBR você tem com facilidade, porque quase todo mundo hoje tem uma conta bancária, tá certo? Pode validar, além da conta bancária, os dados bancários, por validação facial, você baixa o aplicativo Meu GovBR e faz a validação facial. Pode com um balcão presencial do INSS ou com a confirmação de dados previdenciários. Ele vai pedir fazer um rol de perguntas, você confirma e, estando tudo ok, validar, atribuir a essa conta o selo prata, com o qual você pode acessar quase todos os serviços no ECAC da Receita Federal.
Delegado Reinaldo Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo no Cidade Alerta Alagoas. Quando tivermos mais dúvidas, vamos buscá-las também, as respostas. Obrigado, boa noite. Fique à vontade, estamos à disposição. Boa noite.